Olá, olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao EA Pro 27. Engenheiro Ajuda Pro 27, estamos aí há 27 semanas, todas as quartas-feiras aqui, 19h30, compartilhando conhecimento com você. Esta é uma aula gravada. Esta é uma aula gravada. Se você vê, eu estou gravando ela às 10 horas e 15 minutos, às 10 horas e 15 minutos da terça-feira. Eu estou antecipando essa gravação porque neste exato momento eu devo estar dentro de um transfer, dentro de um ônibus, eu não sei bem ainda. Eu tenho vamos tratar assim, um evento na cidade de Opa, cadê? Na cidade de Búzios, no Rio de Janeiro. E eu tô quarta-feira em viagem, estou o dia inteiro viajando, então já estou deixando esta aula gravada, certo? Eu vou esperar aí mais uns 2 minutinhos até todo mundo entrar, até o YouTube notificar todo mundo desta aula. E eu vou falar aí hoje sobre capital inicial, quanto de grana a gente, não quanto de grana, mas de que forma a gente precisa se organizar financeiramente para iniciar as nossas atividades, beleza? E vou trazer uma linha aí também de raciocínio em cima das obras. Então este é o EA Pro 27, todas as quartas-feiras nós nos encontramos aqui, quartas-feiras às 19h30 aqui no YouTube. Para quem faz parte aí da comunidade em GFly, para quem faz parte, esta aula, a gente vai colocar ela na biblioteca em GFly, nossa biblioteca, na sexta-feira, às 10 horas da manhã, mais o PDF desta aula. Legal? Então, para você que é membro da comunidade IndieFly, essa aula eu vou subir ela na biblioteca. Para quem assistir ela ao vivo no YouTube, ela fica disponível por uma semana aqui no YouTube. Beleza? Sem mais delongas, vamos então aí pro nosso conteúdo, tá? Deixa eu dar uma confirmada se está tudo certo. Se está tudo certo, então vamos lá. Começando então a nossa aula, se prepara aí no teu computador. Eu prometo que eu vou fazer de tudo para estar no chat aqui acompanhando essa aula, nem que seja pelo celular, onde eu estiver ali, eu tendo uma conexão de internet. Espero que eu já esteja na pousada onde eu vou ficar essa semana. Espero que eu consiga estar lá para poder acompanhar na internet, né, no Wi-Fi, mas se não, eu acesso ali o 4G e a gente acompanha junto. O tema dessa aula se deu através de uma pergunta. Aqui é a nossa comunidade, então o pessoal discute por aqui, tal, várias coisas, várias discussões. E aqui tem um campo de pesquisa e o perfil chamado Construtora Supernova. Então vou pesquisar aqui, ó. Supernova fez algumas perguntas, ó, e uma delas me chamou a atenção, que foi essa daqui, olha. Sobre capital de giro, início de obra. E ele fala alguma situação aqui sobre financiamento, olha, sobre financiamento. Mas me chamou a atenção sobre capital de giro, início de obra. E foi em cima deste post, em cima dessa postagem que eu criei essa aula, que eu vou responder a construtora Supernova e também serve aqui de conteúdo para você. Muito se fala sobre iniciar uma obra sem dinheiro. Eu já ouvi muitas pessoas falar isso. É possível? Principalmente quando se trata aí de financiamento imobiliário, onde o dinheiro, onde o recurso financeiro, o recurso vem do banco. No nosso caso aqui,
mais especificamente da Caixa Econômica Federal. Então, cria-se um mito de que, olha, você fez uma obra financiada, você está pegando dinheiro de um banco, esquece, você está tranquilo, você não precisa de recursos para iniciar uma obra. E eu quero te dizer que isso é um verdadeiro mito. Você sim precisa de recursos para começar uma construção. Deixar mais claro, deixa eu fazer assim, ó. Vamos deixar mais claro aqui alguns pontos, tá? Vamos criar uma situação, vamos criar situações, certo? Me formei ou já estou trabalhando, mas agora eu quero direcionar o meu trabalho. Eu quero ser então um projetista, eu quero me tornar um construtor, eu quero ser um incorporador. Então estou trazendo 3 categorias que nós vamos analisar agora baseado nessa questão. Preciso ou não preciso de capital inicial? Vamos aprofundar ainda mais, tá? Capital inicial é o montante de dinheiro que você precisa para iniciar o seu negócio. Capital inicial é o montante de dinheiro que você precisa para iniciar o seu negócio. Vamos tratar então da questão do projetista, certo? Você se formou, você está trabalhando em uma outra área e agora você quer trabalhar com projetos, projetista. Uma vez que você opte por trabalhar como um projetista, não há uma obrigatoriedade de você ter um grande capital inicial. O que precisa ter, certo? Que é assim, imprescindível para que você comece, é um computador. Estou falando aí de um notebook, um laptop, certo? E acesso à internet. Internet. É o que você precisa inicialmente. Eu, quando comecei, eu não comecei só no computador. Eu comecei lá com o notebook, com acesso à internet, eu aluguei uma salinha comercial, enfim, vamos colocar aqui as coisas. Como o Marcelo começou, só para você entender como eu comecei. Eu comecei com um capital de R$6.000 emprestados do meu pai, certo? Eu peguei R$6.000 emprestado do meu pai e comecei. Eu estou falando depois de eu ter passado 7 anos em uma sociedade. Aconteceram uma série de coisas que fizeram eu empreender, iniciar uma carreira solo, e eu literalmente estava num momento difícil da carreira, e então falei, não, eu preciso dar uma guinada aí, e uma das formas é eu empreender, eu ter o meu negócio próprio. E com esses R$6.000, o que eu comprei, tá? Eu comprei um notebook, eu lembro que eu paguei algo em torno aí de R$2.400 mais ou menos. Vamos colocar aqui, ó. Eu comprei um notebook, eu comprei três escrivaninhas, que foi algo em torno de R$500 cada uma, mais ou menos. Eu comprei 4 cadeiras, que era um total de R$600 aproximadamente cada uma. Dois, 4, 5, ó, já deu R$6.000 aqui, ó, só para você ter uma ideia. Aqui é valores aproximados, certo? Aí, isso daqui foi o que eu comprei para começar, para dar o início.
Aí eu aluguei, o meu aluguel era de R$ 550, água, eu não vou lembrar os valores agora, tá? Luz e internet. Eram os meus gastos iniciais enquanto projetista. Computador, notebook, é isso que você precisa. Então, quanto é o capital inicial para que você comece a trabalhar? Depende. Eu precisei de R$ 6.000. Se você ainda mora na casa dos seus pais, você não precisa alugar. Se você trabalha num coworking em que você aluga por, sei lá, R$ 70 a hora ou 2 horas de uma sala de reuniões e você só vai lá quando você vai atender alguém. Então o seu custo é bem menor. E, volto a dizer, você vai precisar basicamente então do notebook. É o que o inicial, o pontapé. Ah, mas Marcelo, hoje eu vejo lá que você tem uma sala de reuniões grande, você tem uma TV na tua sala. Não, tudo bem. Ao longo do tempo, a gente investiu daí mais de 30, 40, 50 mil reais em estrutura para deixar o nosso escritório mais bonito, para comprar equipamentos, para melhorar as nossas cadeiras, para melhorar a experiência do cliente. Então, estou falando de capital inicial, beleza? Depois você vai trabalhando com a grana, depois você vai trabalhando com a grana e vai melhorando, certo? Eu vou pular aqui para o incorporador e depois eu venho falar sobre o construtor, onde eu quero gastar mais tempo aqui com você, tá? A figura do incorporador, deixa eu colocar uma corzinha aqui para dar um... A figura do incorporador, ele pode ser o projetista e também o construtor. O incorporador ele pode ser os dois. Em geral, certo? Em geral, o incorporador do negócio ele organiza as coisas. Ele contrata um projetista e um construtor. Ele une os pontos. Você pode se formar, você pode estar trabalhando e optar por trabalhar aí como um incorporador. E de fato, o incorporador eu posso tratar ele quase que como um estrategista. Logo, é uma pessoa que vai trabalhar muito mais tempo com a cabeça, com contatos, com network, certo? Ele não precisa ter um notebook bem cheio de configurações específicas para que ele consiga processar um programa de cálculo estrutural, por exemplo. Não precisa. Ele com um Word e um Excel, ele faz muita coisa, certo? A figura do incorporador, ele pede essa figura, então, de um estrategista. Eu só trouxe ele aqui para a gente ter essa base, esta referência de mais uma função que nós podemos ter e que pede quase capital inicial zero. Capital inicial, eu estou falando de grana na mão, mas o capital intelectual de cada um, do projetista, do construtor e do incorporador, é imensurável, beleza? Deixa eu marcar aqui. Capital inicial, estou falando de grana propriamente dita, tá? Aí temos o capital intelectual, que eu não vou falar nada dele agora. Legal? Capital intelectual. Quanto a tua mente vale? Quanto as suas capacidades intelectuais valem? Legal? Agora
agora estamos chegando no ápice da nossa aula. Eu quero gastar um tempo com você falando sobre a figura do construtor, a figura do construtor. Esse construtor é um caso à parte, certo? Vamos imaginar que você é um engenheiro civil, um arquiteto, talvez, um técnico. Aí você vai montar uma equipe de trabalho. Então, um ponto, uma situação. Outra situação, você vai terceirizar a equipe, tá? Nessas duas situações, aqui ó, já abre uma possibilidade. Se eu vou montar uma equipe, eu vou contratar esse pessoal e eu também preciso de ferramentas. Nesse caso que eu vou terceirizar a equipe, as ferramentas são dos terceiros. Então você começa a perceber uma coisa. Estou falando de capital inicial. Se você quiser montar uma equipe de trabalho, é imprescindível que você tenha grana suficiente para pelo menos ter uma betoneira, para pelo menos ter 2 ou 3 carrinhos de mão, carriolas, enxada, pá, colheres de pedreiro, prumo, nível, esquadro, andaimes, mangueira de nível, nível a laser, furadeira, serra, discos, cortador de piso, e aí serra de cortar ferro, máquina de dobrar ferro, máquina de cortar ferro. Então, essas ferramentas, elas custam, certo? E, obviamente, vai depender da qualidade da ferramenta, mas facilmente você coloca aí 30, 40, 50 mil reais de início em ferramentas, de boas ferramentas para uma obra como um todo. Aí que vem a situação. O pessoal então prefere terceirizar as equipes, certo? Para não comprar ferramentas. Essa é uma das situações. Uma vez que você terceiriza a equipe, você também, entre aspas, eu vou colocar aí, certo? Você terceiriza as questões trabalhistas. O que eu fiz de errado aqui? Terceiriza. Sei lá se está certo, se está errado, não lembro agora. Você terceiriza as questões trabalhistas. Aqui, uma vez que você está montando uma equipe, você vai registrar os funcionários. Aí vem um ponto, você já começa a gastar aqui com fundo de garantia, com previdência social, com honorários de contador, com 13º, férias, alguma demissão, vai entrando tudo aqui. Começa a perceber que os custos não, o capital inicial para você ser um projetista ou um incorporador, ele é ínfimo perto do capital social para que você seja um construtor, para que você tenha uma construtora. Dito isso, eu peguei 2 pontos: ferramenta e equipe. Ferramenta e equipe. A pergunta da super nova construtora, se eu não me engano, ela era com relação a iniciar uma obra. Iniciar uma obra. E agora eu quero deixar essa situação, expor essa situação de iniciar essa construção. E para iniciar uma obra, como que funcionam as coisas, certo? Como que a gente vai pensar isso?
trazendo à tona a questão do financiamento. Ah, mas se eu estou financiando uma obra, tá tranquilo. Eu posso ser um construtor, terceirizo a equipe e não preciso de grana. Eu posso ser um construtor, terceirizo a minha equipe, contrato um projetista, converso com o cliente num coworking, num café, na casa dele, na empresa dele, então os meus custos vão lá embaixo e eu vou direto para a construção. Então vamos lá, vamos entender esse negócio aí, tá? Quando a gente está fazendo uma obra, a ideia da construção é cumprir o cronograma e o orçamento da obra, certo? Quando a gente tem margem para trabalhar, a gente quer então reduzir o cronograma e também reduzir o orçamento. E reduzir o orçamento. Acaba virando o objetivo aí. Na verdade, o objetivo é que a gente crave o nosso cronograma com o nosso orçamento. Se der margem, se a gente conseguir organizar as coisas, a gente vai reduzindo isso daí. Legal. Imagina que você está sem grana para começar uma obra, certo? Como você vai pagar os funcionários? Como você vai comprar os primeiros materiais de construção? Então, olha a situação aqui. Estou sem dinheiro, essa é uma situação, para iniciar a obra. Nós ficamos com... Agora eu vou ter que responder algumas perguntas. Como vou pagar a mão de obra? Como vou comprar os primeiros materiais de construção? Supondo que eu não tenha ferramentas, eu estou sem grana, certo? Vou precisar alugar equipamentos? E com que grana que eu vou pagar, certo? Quando eu trouxe a ideia de reduzir o orçamento, uma das formas da gente reduzir o orçamento é aumentar a quantidade da compra dos materiais. Então, por exemplo, vou dar um exemplo mesmo, tá? Se eu comprar um saco de cimento, isso representa algo em torno aí de R$ 23,50, aqui na minha região de uma marca específica. Legal? Se eu comprar 100 sacos de cimento, eles conseguem tirar esses 50 centavos. Se eu comprar mais ou menos aí uns 300 sacos de cimento, eles conseguem tirar aí R$1, mais ou menos, certo? Mais ou menos. Ah, Marcelo, mas aqui o teu exemplo está muito, dá pouca diferença, não vale a pena brigar. Sim, concordo contigo, e é só um exemplo mesmo, tá? Concordo que existe um negócio chamado curva ABC, não é o teor dessa nossa conversa, e você precisa saber quais são os materiais que fazem parte da tua curva ABC, de tal forma você colocar energia na negociação ou não. Não é o caso aqui. Mas olha que interessante nesse exemplo. Se eu compro uma única unidade, eu estou pagando mais caro. Só que se eu compro 100 sacos a R$ 23,00, eu estou comprando então a R$ 2.300. Se eu compro 300 sacos, 100 sacos dá 250, 300 sacos vai dar 6.750. Se eu não fiz a conta errada, 300 vezes 22,50, 6.750, exato. Então, olha aqui. Eu sei que na minha obra eu vou gastar 300 sacos de cimento. Já está lá no meu orçamento. Já está no meu orçamento, eu já calculei que eu vou utilizar os 300 sacos de cimento, certo?
Meu objetivo é reduzir esse custo de obra. Só que eu não tenho grana, então eu vou comprando aos poucos. Por exemplo, eu preciso comprar lá um saco de cimento para o meu eletricista, para o meu pedreiro, ir lá e fazer, no meu caso aqui, o padrão de luz. A nossa companhia pede para que seja feita uma mureta, que coloque a caixinha de luz frontal, então gasta lá um pouco de cimento. Mas eu não tenho esse cimento, então eu vou lá e compro um cimento por R$ 23,50. Aí depois eu vou lá e compro mais 10, porque eu não tenho tanto dinheiro. Aí eu compro mais 15, depois eu compro 10, depois eu compro 5. E todas as vezes que eu compro, eu estou pagando R$ 23,50. Olha o problema. Todas as vezes eu preciso ou ligar ou ir até a loja. Estou gastando tempo fazendo isso, gastando telefone fazendo isso. Se eu compro um saco de cimento, às vezes a loja não entrega, então eu preciso me deslocar até a loja, pegar o cimento e entregar na obra. Isso é custo. Então, ao invés de eu reduzir o meu custo de orçamento, eu estou aumentando o meu custo. Ó a situação. Se eu continuo nesta situação aqui, ao final da obra, pegando os mesmos 300 sacos aos poucos, pagando R$ 23,50, eu vou pagar aqui então agora R$ 7.150. Se eu não fiz a conta errada, 300 vezes R$ 23,50. 7.050. Então, eu estou falando aqui de 7.050 menos 6.750. Lógico, né, Marcelo? São R$ 300 de diferença de uma situação, R$ 300 de diferença de uma situação para outra. Legal, Marcelo. Não parece pouca coisa perto desse trabalho. Então, trezentão é aceitável. Legal. E se você estiver comprando ferro, tá? A gente fez uma compra agora, recente não, né? Para quem está acompanhando a websérie O Estagiário da Obra, nós fizemos uma compra lá, se eu não me engano, era de R$ 15 mil. Era de 15 mil e alguma coisa. Na hora da compra baixou para 12, para 13, alguma coisa assim, certo? Só na negociação de ferro foi um total de R$ 2.000 a menos aí que foi economizado por ter dinheiro à mão para poder fazer a compra. Está acontecendo agora a negociação das telhas, certo? Isso está acontecendo agora. Se não me falha a memória, estava orçado em R$ 2,00 cada telha, tá? Isso, algo do tipo. Para fazer pagamento à vista, no dinheiro ou em dinheiro, essa telha estava baixando para R$ 1,70. Se eu for pagar à vista, ou seja, vamos fazer uma conta aqui, vamos fazer uma conta aqui de 2.500 telhas. 2.000. Não vou lembrar, não vou fazer essa conta aqui para não falar besteira. Mas olha que interessante. Opa, peguei uma coisa errada aqui. Então nós estamos tendo 15% de desconto na negociação da telha. Eu sei que essa negociação ela estava em R$ 9.000 e pouquinho. Então, vamos arredondar, R$ 9.000 vezes 0,85, que são os 15%. Opa! Vezes 0,85, isso está dando 7.650 menos 9, olha, R$ 1.350 em uma negociação de telha por ter dinheiro na mão, por ter dinheiro em mãos.
Eu vou dar outros exemplos aqui, ó. Na verdade, não de grana agora, tá? Eu vou dar alguns exemplos. Vou iniciar uma obra. Então, o que eu preciso de grana aí para iniciar uma obra? Eu preciso limpar o terreno, fazer a topografia, eu preciso, não sei se sim ou se não, mas vou tratar com movimentação de terra. Aí mais ou menos, dependendo, muro de arrimo, a própria terra, horas de máquina, as madeiras para o gabarito da locação, fazer a locação da casa. Aí, supondo que a sua fundação seja por perfuração de estacas, você vai contratar então uma perfuratriz, ou você vai fazer as suas sapatas. Aí você vai precisar da ferragem para armar a tua fundação, o concreto da fundação, as caixarias das baldrames, a ferragem das baldrames, concreto das baldrames, a mão de obra para fazer tudo isso. Então, olha, eu só concretei as baldrames e assim, tem que analisar o projeto, obviamente, tá? E eu pontuei facilmente aqui, conforme a obra, 30, 40, 50, 100, depende da obra, né? R$ 1.000 em cima de um início de obra. 1 mês, 2 meses, depende. Tem como você começar uma construção sem ter o dinheiro em mãos? Tem. É saudável? Não é saudável fazer isso. Olha que você já começa a tua obra devendo. Você já começa a tua obra tendo que negociar com quem vai limpar o terreno e falar assim, olha, daqui 30, 40 dias eu acerto. O pessoal da topografia, tudo isso daqui você vai ter que entrar em negociações futuras. Isso está errado? Não, de forma alguma, isso não está errado. Isso é saudável para a obra? Não, não é saudável. Então, eu quero quebrar esse mito que muitos falam sobre iniciar uma obra, nesse caso que eu estou dando exemplo aqui, de uma obra financiada, não escrevi, de uma obra financiada que não precisa ter dinheiro em mãos, porque os bancos aí eles vão ressarcindo isso. Sim, vão ressarcindo, mas não é bom que isso aconteça, certo? Então, respondendo à pergunta, é preciso ter capital inicial para ser um construtor? Sim, a minha resposta é preciso ter capital inicial para ser um construtor. Ah, Marcelo, mas quanto de dinheiro eu preciso para... Vamos escrever isso daqui? Quanto de dinheiro eu preciso para começar a construir? Quanto de dinheiro eu preciso para começar a construir? A resposta é depende. Depende, tá? Por exemplo, se você fizer vamos tratar em porcentagens, certo? Vamos tratar aí em um número de 25, 30%. 25 a... Isso daqui é uma estimativa só para você se localizar, tá? Em relação aqui, você vai fazer uma obra de R$ 100.000, certo? Eu te oriento a você ter em caixa entre 25 e R$ 30.000. Marcelo, isso não está muito legal. Eu estou te dando uma situação para que você tenha uma obra saudável. Para que você tenha uma obra saudável. Por quê? Porque pode ser que entre greve do banco, caso seja uma obra financiada, e você, num determinado mês, não tenha um pagamento. E para que você não demita os funcionários, para que você não pare a obra, para que você não
fique devendo nas lojas de material de construção, você precisa ter um caixa forte para você continuar operando, para você continuar trabalhando. Supondo que o teu cliente surgiu um imprevisto e era para, como já aconteceu comigo, era para ele fazer um pagamento no dia 20 e ele foi no banco para tirar o dinheiro e o gerente da conta fez um monte, falou um monte na cabeça dele, não tira agora, senão você vai perder X mil reais de aplicação, não faz isso, espera vencer o mês. Quem trabalha com aplicação sabe do que eu estou falando, aplicações financeiras, e eu precisei de ter grana para sustentar a obra nesses 10 dias. Ah, Marcelo, 10 dias é tranquilo. Depende. Naquele caso, tinha 7 mil reais de mão de obra para pagar e mais todos os materiais de construção que estavam vencendo no final do mês. Então, entrar numa obra com pouca grana é possível? É possível da mesma forma que tem como você entrar sem grana, mas não é bom. O meu conselho é que a gente trabalhe aí entre 25% e 30% da obra. Como que isso vai sendo gerado? A gente começa então com um capital inicial, certo? Ao longo do tempo, eu quero que você forme um capital de giro. Ao longo do tempo, eu quero que você forme, que você crie um capital de giro. E cada um vai ter agora uma estratégia. Então, vou dar um exemplo. Você vendeu por 100 mil reais. Um exemplo aqui. Desses 100 mil reais, você conseguiu ter um lucro de 15%. Desses 15%, então sobrou para você, é um exemplo, tá, gente? É um exemplo. 15 mil reais. Se você conseguir trabalhar, pegar um outro cliente, uma outra forma, não sei, e devolver o seu, ou respeitar o seu capital inicial, você continua com o mesmo dinheiro e esses 15 mil reais de fato sobrou. Então esses 15 mil reais você converte ele em capital de giro. Como assim? Eu quero que ao longo do tempo, ou a cada obra que você vai fazendo, você vai acrescentando. Soma mais um pouquinho, soma mais um pouquinho, soma mais um pouquinho, soma mais um pouquinho, até que você tenha um montante de dinheiro que represente 100% da obra que você vai tocar, que você vai executar. Aqui eu estou falando para você ter um capital inicial entre 25% e 30%. Aqui eu estou falando para você ter um capital de giro que represente 100% de uma obra, por exemplo. Marcelo, calma que tá confuso. É só uma questão de segurança. É só uma análise estratégica de tal forma que você tenha segurança de pegar uma obra. Vamos no nosso exemplo. 100 mil reais é a obra que você vendeu, certo? O seu cliente vai pagar em parcelas ou o pagamento vem de financiamento ou de um consórcio, que é a mesma coisa quase, né? De uma carta de crédito, não importa da onde vai vir crédito, não importa de onde vai vir o dinheiro, mas esse dinheiro vem fracionado. O fato de você ter grana em mãos, olha a situação, olha onde eu quero chegar. O fato de você ter toda a grana em mãos, você consegue trabalhar com esse dinheiro, com o seu dinheiro, em cima da obra do cliente. Ou seja, você consegue fazer melhores negociações, porque agora você tem o dinheiro em mãos, e você consegue, por exemplo, nos primeiros meses de obra, você compra todos os materiais de construção da casa a um preço bem mais baixo, e você conseguiu fazer uma rentabilidade desses seus 100 mil reais, por exemplo, muito maior do que se você tivesse investido em algum local. Tem risco? Claro que tem. Claro que tem, como todo investimento tem risco. Esse risco aqui
é o caso do cliente não pagar as parcelas. Por exemplo, o cliente dá para trás do negócio e você já está com os materiais de construção comprado. Então, tudo precisa ser analisado e balanceado, certo? Se por um acaso ficou alguma dúvida e você é membro da comunidade Engefly, abra lá a nossa discussão, abra lá um tópico para a gente conversar sobre essas questões de capital inicial, capital de giro, sobre ser projetista, construtor ou incorporador. Se você está assistindo essa aula ao vivo no YouTube, utilize os comentários para que a gente possa trocar ideias. Como eu disse, essa aula está sendo gravada e eu espero de verdade estar ao vivo com você no chat, certo? Relembrando, esta é uma aula do Engenheiro Ajuda Pro de número 27. Estamos então aí há 27 semanas, mais de meio ano já, conversando todas as quartas-feiras. Na aula de hoje eu falei então sobre capital inicial, sobre capital inicial. Aí, como eu já disse, toda quarta, por que tá assim? Vai ficar assim. Toda quarta, 19h30, nós nos encontramos ao vivo aqui, certo? E se você é membro da comunidade Engefly, membro da comunidade, esse conteúdo vai para você na sexta-feira, 10 horas da manhã, na nossa biblioteca Engefly. Eu quero te fazer um convite, certo? Lá no dia 11/3 deste ano ainda, óbvio, né? Nós teremos o EA Pro 21. O EA Pro 21, que 21? EA Pro 31. Onde eu vou tratar sobre algumas estratégias para se ganhar dinheiro com financiamento. Estratégia para lucrar com financiamento, certo? Eu quero te apresentar então as estratégias Engefly de financiamento, certo? Feito o convite, quarta-feira do dia 11/3 no EA Pro 31, nós vamos tratar sobre isso. Beleza? Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Muito obrigado por você ter estudado comigo, acompanhado, feito esse raciocínio aqui comigo. Ficou alguma dúvida? Use os comentários. Se você é membro da comunidade, abre um tópico lá na comunidade para a gente discutir sobre cada detalhe, sobre cada ponto. Beleza? Muito obrigado e é isso aí. Tô aqui em Búzios, no Rio de Janeiro. A gente vai... Tô aqui não, agora estou em Campo Mourão, né? Amanhã, no caso agora onde você está vendo, eu já estou no Rio e vou participar então aí de um encontro de empresários e muita coisa boa vou trazer para a comunidade, certo? Vou aprender muito aqui lá no caso, né? Vou aprender muito e vou compartilhar isso na nossa comunidade. Valeu, forte abraço, beijo no coração de todo mundo e tchau, tchau.